Bruno! Salve! E aí, querido? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, cara? Então, esperar o povo entrar agora de novo, que eu tava puxando lá. Daí pedi pra galera parar, esperar um pouquinho, uns 30 segundos, pra você entrar conosco aí. Ah, você tava fazendo outra live? Não, eu puxei ela, tava te esperando, né? Ah, tá. Daí a Renata falou que você tava com o Marcelinho. Marcelinho tá aí? Tá aqui, tá aqui. A gente tá fazendo um materialzinho. Ah, E aí ele tá aqui. já vamos emendar, já dá a segunda de Trazer fotografia. ele pra cá. É. Daqui a pouco eu chamo ele pra vir aqui. Vamos esperar um pouquinho essa galera entrar. Tá bom? Como é que tá o tempo da quarentena, hein? Ah, Edu, estamos tentando se adaptar, né, cara? Não é fácil, né, cara? Ter alguma coisa útil, né? É. O que vocês estão preparando aí agora? A gente tá fazendo um vídeo de provisório pela técnica da faceta, Edu. Pô, bacana. Aham, filmando aqui, eu acho que vai ficar legal, cara. Ah, se vocês estão fazendo, vai ficar, já ficou. Depois a gente joga lá na reunião do Zoom, Boa, com certeza. né? Cansado? Não, tô animadão, cara, porque tá dando certo, o vídeo tá ficando legal, sabe? É bacana, né? Então tá ficando bem bacana. Ê, Nava, Olha lá, querida. só gente boa aí. A E aí, senhora, vamos começar? sua esposa pediu pra você melhorar a câmera aí. Tá bom assim? É que o modelo não ajuda muito, né, Edu? Ah, não, isso não é Aí verdade. fica difícil, né? Não, o modelo eu sei que é dos bons. Eu não sei se você consegue deixar ela um pouquinho mais alta para te ver de um pouquinho de cima para baixo. Assim? Que tal assim? Ah, sim. Ah, Assim de parece. cima pra baixo? É, porque assim parece que você é mais gordo que você não é gordo, não, cara. Porra, peraí. É a quarentena, né? Foi o que eu ganhei. O volume teu, Bruno, você tem um fone de ouvido aí fácil? Vou pegar já, me dá um segundo. Temos minutinhos aí. Vou deixar o povo entrar. Opa, Valeu, Bruno. peraí. Não, eu tô agradecendo o Bruno que avisou do teu som. Peraí, deixa eu só pegar o fone ali então. Vai lá, sem pressa. E aí, povo? Boa quarentena para vocês. Casual, eu tô com a minha roupa combinando com a tua, hein? Aí sim. Olha lá. Melhorou Hã? a câmera agora, né? Melhorou. Legal, me escuta melhor? Porra! Alto e Lindo. bom som, Bora. Moritinha. Então vamos começar a trabalhar. Beleza. Então, Edu, quando você me chamou para a gente fazer esse material, a minha grande preocupação foi tentar fazer uma abordagem de um assunto que seja importante, né? E que eu sinto que gera muita dúvida essa questão de selecionar cerâmico para restauração indireta, né, cara? Então, em função disso, eu vejo que a gente precisa gerar uma demanda de informação importante para o dentista, especialmente porque, na maior parte dos casos, eu vejo que os dentistas, de maneira geral, eles acabam delegando ao técnico essa Exatamente. função de fazer a seleção do material cerâmico. Só que a determinação do melhor material para cada caso clínico, ele deve ser feito já no começo do tratamento, né? Principalmente porque quando você vai definir a tua abordagem, se você vai fazer uma abordagem de preparo mais invasiva ou menos invasiva, ou até mesmo em função do tipo de tratamento que você está fazendo, você vai precisar já saber qual é o material cerâmico que você vai usar para você trabalhar melhor o preparo do teu dente ou trabalhar melhor o teu planejamento da tua prótese sobre implante em relação ao material cerâmico que vai ser usado e não deixar para no fim, na hora que o trabalho já está moldado ou escaneado, já está montado em articulador, agora vamos escolher o material cerâmico que iremos trabalhar, né? É. Então eu vejo que Você isso é sabe, uma cara, coisa que bem importante. muitas vezes eu pergunto assim para algum colega tal,
mas e que cerâmica você fez nesse caso? Porque às vezes eles mandam dúvidas. Ah, Edu, deu problema nesse lugar, estourou aqui, mas mas qual é o protocolo de cimentação? Aí eu pergunto, mas que cerâmica você usou? Ah, não sei, veio do laboratório. Exatamente. Como assim, cara, né? Como assim veio do laboratório? É isso que você falou mesmo. Fica muito delegado ao protético, né? E aí o protético não tem o caso na mão, não tem o paciente na mão para entender essas características todas, né? E, cara, Exatamente. e justamente assim, como você já puxou a deixa, eu queria agradecer demais você estar aqui no Pocket, Ah, porque, imagina. poxa, porque assim, além de você ser do time dos irmãos, a diretoria dos irmãos da odontologia, a tua experiência com o Paraná Prótese, para quem não sabe, o Bruno é proprietário, um dos proprietários, um dos sócios do Paraná Prótese, um baita de um laboratório, e essa tua vivência com a cerâmica, a tua vivência com o CAD/CAM, essa expertise que você tem também como técnico, eu gosto de contar essa história. Em 2006, 2007, eu acho, eu fui fazer um Não. concurso para Ai, professor da ai. Escola Técnica da Federal, estava na parte prática, fazendo enceramento de um dente. Escutem isso, pessoal. Estava fazendo enceramento de um dente. Ai, gente. Estava lá eu em 40 minutos já e falei assim, putz, isso aqui, eu acho que eu vou esperar. Agora eu vou... Ia demorar mais uns 20, 30 minutos, fácil. O Bruno chegou atrasado, em 10 minutos ele levantou, foi Não, embora imagina. e um dente maravilhoso. É Mas, impressionante. ei, mas só que vale lembrar que eu fui desclassificado desse concurso. Nem em Não, último não, lugar eu fiquei. não, mas aí a gente é outra questão, né? Mas a habilidade manual e Ai, ai, cara, ai. você é demais, cara, você é demais. Ah, Então, obrigado, é Edu, por isso que eu falei imagina. assim, puxa, eu tô tão feliz de trazer os amigos e os amigos de tanto peso, de tanto conhecimento, tanta estrutura e bagagem, e eu tentei tirar de cada um não o principal foco de cada um, mas aquilo assim, puxa, eu quero puxar tal para falar isso, aquele para falar isso, Marcelinho para falar disso, o Bruno tem que falar de cerâmica, porque essa vivência que você tem, e eu lembro da aula que você deu na nossa especialização da ABO, cara, eu lembro que eu assisti a tua aula e fiquei assim, cara, dá para ter aula todo dia disso daí? Porque, cara, é tanta informação, tanta fundamentação e conhecimento de vida, de laboratório, que eu falei assim, Bruno, não precisa falar disso conosco. Por favor, Bruno. Então, nesse aspecto, cara, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho essa relação que você tem nas duas pontas, como é que você encontra essa discrepância entre o laboratório e o consultório, e qual é a tua conduta para escolher cerâmica para cada caso, cara, ou para alguns casos, enfim. Então, Edu, aproveitando que você comentou essa questão do tempo de laboratório, eu lembro que quando eu comecei a mexer com prótese, tinha recém-lançado o cerômero no Brasil, um sistema de infraestrutura de fibra de vidro com recobrimento de uma resina reforçada. Art Glass, E né? era o Targes e Vectris da Ivoclar. Targes Vectris, Um é material verdade. super legal. E eu me lembro que na ocasião, muita gente falava, a metalocerâmica vai acabar, porque agora a gente tem uma solução em metal free, muito prática de ser usada, e agora eu não preciso mais trabalhar com metalocerâmica. Eu acho que essa questão que eu tive essa vivência logo no começo, para mim foi muito importante para eu ver que o fato de entrar um novo material no mercado, e hoje a gente está vendo uma enxurrada de novos materiais entrarem como opções para material restaurador, você tem isso como um ponto positivo, porém você não precisa necessariamente deixar de trabalhar com protocolos antigos para você ter sucesso, né? E o fato, eventualmente, de você não estar usando esse protocolo específico que está na moda, não quer dizer que você não esteja conseguindo bons resultados de médio e longo prazo. Então, lembrando dessa questão, eu vejo que o fato de você ter um material novo não quer dizer que esse material seja melhor ou pior do que um material que já existe no mercado e você já tem
uma documentação de médio e longo prazo bastante interessante, como é o fato, por exemplo, de você trabalhar com metalocerâmica, né? Então, a minha grande questão que eu vejo quando a gente começa a pensar nas opções de material é justamente para casos clínicos onde você tem diferentes situações, seja prótese sobre dente, seja prótese sobre implante, e não necessariamente trabalhar como material restaurador somente cerâmica, né? Eventualmente, por que não você misturar ou mesclar diferentes materiais, diferentes técnicas para chegar num resultado final que seja interessante. Perfeito. Então, dentro disso tudo que eu queria que a gente trabalhasse e orbitasse durante esses minutinhos que a gente tem para discutir, para a gente ver quais são as melhores opções de sistemas cerâmicos que a gente tem para trabalhar, em função das demandas que a gente tem dentro do nosso consultório, né? Porque trabalhar dentro de um substrato favorável, todo mundo vai ter bom resultado, independente do material cerâmico que vai escolher. Agora, o difícil é a gente conseguir bom resultado e principalmente longevidade desses tratamentos nos casos onde você mescla restaurações extensas, substratos escurecidos e lá no meio de tudo isso, uma prótese sobre implante e um dente com substrato de cor maravilhosa, né? Aí você não pode... É por aí que eu queria começar esse nosso raciocínio, Bruno. Se você fosse colocar no organograma, quando alguém pergunta assim, tá, professor Bruno, qual é a cerâmica que eu vou escolher? Quando você pensa e alguém te pergunta isso, qual é o primeiro critério que você coloca? Puxa, para eu escolher a cerâmica, eu preciso pensar primeiro nisso. Edu, a primeira coisa que eu penso quando eu vou fazer a seleção do material é com quem que eu vou trabalhar, né? Porque em função do teu parceiro, do teu laboratório de prótese, você vai trabalhar com uma estratégia ou com outra estratégia. Infelizmente, nem todos os dentistas têm acesso a bons técnicos de laboratório, levando em consideração a questão da habilidade manual, para desenvolver, por exemplo, casos de cerâmica estratificada em todos os tratamentos. Seria maravilhoso se todos nós pudéssemos trabalhar com cerâmica estratificada em todos os casos. Porém, a gente sabe que a técnica da estratificação da cerâmica ela é extremamente complexa. E a habilidade manual do técnico que está desenvolvendo esse trabalho com a cerâmica feldspática tem que ser muito bom. E nem todos têm acesso a bons técnicos. Aí a gente começa a colocar na balança. Poxa, até que ponto vale a pena eu trabalhar com uma técnica estratificada? Ou até que ponto vale a pena eu começar a trabalhar com materiais que eventualmente possam ser mais previsíveis do ponto de vista de resultado. E mais fáceis de correção também, né, Bruno? Perfeito, Edu, perfeito. Porque quem trabalha com técnica estratificada, especialmente numa situação como essa que está aparecendo aí na tela do celular de vocês, de um caso de laminado cerâmico sobre refratário, sabe que além de ser uma técnica extremamente complexa de execução e de tempo para execução, porque só o preparo do modelo de refratário leva muito tempo, é uma técnica que dá muita emoção. Eu costumo brincar com a Sandra, que trabalha comigo lá no laboratório, que às vezes acontece de um dos troquéis sair de posição durante essa sequência do trabalho e você só vai descobrir que o dente ficou fora de posição no fim. E nunca é o premolar que ficou fora de posição, né? Sempre o central que ficou diferente em relação ao outro. E isso é muito difícil, né? Agora, se você consegue trabalhar com técnicas que sejam mais previsíveis, né? Às vezes você consegue trabalhar com bons resultados, não só trabalhando pela técnica de maquiagem, mas também eventualmente fazendo um cutback, uma pigmentação intrínseca do teu trabalho para você chegar num resultado interessante, não só do ponto de vista estético, mas principalmente da previsibilidade e de você ter uma resistência melhorada desse material. Porque a gente sabe, por exemplo, você fazer um caso de laminado cerâmico com cerâmica feldspática, você acaba tendo um material que não é tão resistente assim e, eventualmente, você consegue trabalhar com materiais que vão te dar bom resultado e você chegar num resultado de resistência interessante, né? Perfeito, perfeito.
né? Eu sempre converso bastante assim, com a ideia de você distribuir diferente, de forma feldspática, de uma injetada de silicato. E às vezes, puxa, mas eu vou querer maquiar. Assim, puxa, então traga o benefício da estratificação, faça o cutback, né? O que eu queria te perguntar, no momento de execução, as técnicas são bastante diferentes. No resultado óptico, você acha que o cutback e a estratificação desde o washback que você faz na estratificação da feldspática, você vai ter um resultado óptico muito diferente ou não? Eu já consigo prever no meu cutback, deixar uma infra mais próximo do que a dentina que eu tenho e a partir daí jogar o efeito no cutback, ou meu espaço é muito pequeno e realmente a estratificação toda me permite muito mais qualidade óptica. Então, Edu, eu costumo brincar, né, que quem olha mamelo, halo translúcido e efeito de borda incisal é dentista, né? Uhum. É claro que se você está trabalhando numa situação clínica específica, de você estar reabilitando única e exclusivamente um incisivo central, vai ser importante que você consiga, né, reproduzir características intrínsecas do dente com muita capacidade, com uma técnica muito elaborada. Porém, vamos imaginar que você... Não, esse caso foi a Sandra que fez pra gente, é um caso de um central, poxa, super complexo, super caracterizado. Difícil, se você olhar, putz, ficou perfeito? Não ficou perfeito. Mas uma distância social ficou muito bom, né? Daqui ficou tá lindo, perfeito, dente. cara. Ficou lindo, o caso ficou maravilhoso. E aí, nesses casos assim, óbvio, você vai precisar, né, de um cuidado maior na execução. Agora, vamos imaginar uma situação clínica, assim, muitos dentes, muitas destruições. Poxa, eu preciso estratificar todos esses elementos ou eu preciso me dar o trabalho de fazer uma personalização para todos esses dentes? Levando em consideração tempo clínico, tempo de trabalho, tempo de laboratório, complexidade, né? Será que com uma maquiagem simplesmente eu não consigo chegar num resultado satisfatório? Pois é. Né? Então, dentro disso que eu fico me questionando hoje muito. Eu adoro cerâmica estratificada, cerâmica feldspática estratificada. Porém, se você me pergunta hoje o que eu tenho feito mais ou o que eu menos tenho feito é cerâmica feldspática estratificada. Eu estou tentando outras alternativas, principalmente para otimizar o meu trabalho e o meu tempo, né? Porque imagina que você leva X horas para fazer um trabalho de estratificado e X horas menos fazendo uma maquiagem sobre um trabalho fresado de CAD/CAM, por exemplo, né? Então... Verdade. Até porque eu queria até, se você pudesse voltar no caso anterior, como tem casos que enganam a gente, né? O fato de você pegar uma boca inteira, por mais que seja um número grande de dentes, se você tiver com alinhamento e com toda a estratégia de reabilitação oclusal, enfim, parâmetros estéticos, você vai ter, basicamente, na hora da execução dessa cerâmica, uma liberdade de trabalho muito grande, né? Nesse caso, certeza. a gente já sai da dificuldade pensando, a hora que eu meter broca nesse 11, vai piorar o quadro, vai ficar ainda mais difícil de trabalhar. E eu não tenho liberdade porque eu tenho que ser o mais próximo possível da equalização do dente adjacente. Então, uma pessoa que talvez não esteja acostumada a lidar com esse tipo de reabilitação, olha, mas eu vou tratar de um dente. É diferente de tratar de 10 dentes. Realmente é diferente, mas os 10 dentes te permitem uma liberdade de trabalho absurdamente maior, né? Fora o cheque. Perfeito. Fora o cheque. Exatamente. Então é assim, pensando, só a gente colocando dentro de uma questão, né, do que a gente precisa realmente definir na hora que a gente vai trabalhar e a gente precisa conhecer de característica de cerâmica, a gente tem que entender quais são as propriedades mecânicas e ópticas dos materiais para aí então você definir a melhor estratégia, porque é muito bom você ter, por exemplo, e conseguir reproduzir
esses fenômenos ópticos que só a cerâmica oferece para a gente, né, em relação à opalescência, fluorescência, translucidez, opacidade. E a cerâmica é um material muito rico em relação a essa questão, porque ela é, dentro das opções de materiais restauradores, ela é o único material que te oferece verdadeiramente características de mimetismo de dente, né, que você consegue reproduzir com muita propriedade. Ah, mas a resina é melhor, é pior? Não, a gente está falando de materiais restauradores diferentes, né? Perfeito. Dentro das abordagens, é claro que, guardadas as devidas indicações, cada material vai responder de uma forma e cada material vai ter uma performance específica, mas falando especificamente da cerâmica, a cerâmica ela é muito rica em relação a todas essas características ópticas que a gente precisa reproduzir, né? E vai ter caso em que a gente vai precisar de uma opalescência maior, vai ter caso em que a gente vai precisar de uma translucidez maior ou menor, e isso é legal da cerâmica, né? Porque em função dos óxidos metálicos que são adicionados a esse material, você consegue trabalhar com ele mais translúcido ou mais opaco, e dentro de uma mesma situação, de um mesmo dente, você pode mesclar um material mais opaco, um material de maior fluorescência, maior luminosidade, e lá na ponta você trabalhar com material de alta translucidez. Então essas características, elas são muito interessantes, e a gente precisa saber quando usar essas características ao nosso favor, para a gente conseguir executar bem os nossos casos. Eu estou acompanhando, né, as suas fotos aqui no computador, cara, e que delícia de ver a textura, o jeito dessa cerâmica, o capricho, a adaptação. Essa, no caso, que você acaba de cimentar no 11, ela é feldspática, né? Então, esse caso são os dois centrais apenas, tá, Edu? E a gente trabalhou com cerâmica feldspática sobre troquel refratário. Porque a espessura dela... Isso é uma coisa extremamente fina. Que já te leva muito a conduzir. E por isso que eu acho muito importante frisar a colocação que você falou de qual material eu vou usar, porque isso modifica totalmente o meu preparo. Se você faz um preparo extremamente conservador, como você fez nesse caso, e tentar colocar um silicato, ele vai ficar muito... não muito parecido com essa cerâmica, mas vai ficar maior e talvez você perca a qualidade de volume, de espaço, porque você não previu isso no preparo, né? Edu, aí é importante a gente lembrar de uma questão, né? Hoje fala-se muito em odontologia digital e você trabalhar os seus casos com CAD/CAM, né? E aí a gente começa a levantar algumas questões. Bem, a primeira questão que eu gostaria de comentar é que dentro dos parâmetros de fresagem das vitrocerâmicas, você não consegue, por exemplo, fresar um laminado cerâmico com menos de 0,5 milímetros. Eu queria só deixar claro para quem não conhece máquina, os parâmetros significa você determinar a máquina qual é a espessura da peça. Então, mínima, a espessura mínima da peça. A ponta, a broca, vai exigir uma espessura mínima. Perfeito, perfeito. Exato. E aí o que acontece? Bruno, então eu não poderia, por exemplo, fazer um caso de laminado cerâmico 0,1, 0,2 milímetros com o CAD/CAM? Claro que você pode, né? Só que aí você tem que lembrar do seguinte, a tua máquina vai fresar esse bloco com 0,5 e na mão você tem que reduzir para 0,1, 0,2 ou 0,3 milímetros para chegar na espessura e no formato e no volume do dente que você quer ter. Porque senão, é claro, né? Você fez um preparo para um laminado de 0,2 e você recebe um laminado de 0,5, o teu dente vai ficar muito mais espesso e muito mais projetado do que aquilo que você havia inicialmente programado. Então, você pode trabalhar fresando esses blocos com 0,5, mas no fim das contas você vai ter que trabalhar com a mão para chegar na espessura final que você quer. É impossível isso? Não, não é impossível de forma alguma. Inclusive existem várias técnicas que podem ser empregadas para você trabalhar e ter um controle melhor dessa questão de espessura. Porém, é um trabalho a mais, né? Pois é, eu não tenho a tua experiência de laboratório, mas eu tive experiência em viver laboratório e eu super recomendo a quem trabalha com prótese se enfiar dentro do laboratório para
poder sentir o drama, né? Eu já tive o prazer de aplicar cerâmica, já tive o prazer de ajustar a cerâmica. E quando você pensa em 10 laminados a 0,5, ter que reduzir metade que seja dele, a chance de você perder um bordo, a dificuldade que você tem para reajustar essa forma. Então você começa a achar que vai facilitar e no fim você começa a colocar uma pressão e uma carga muito grande de trabalho que faz com que haja uma dificuldade técnica. Puxa, devia ter feito feltspática. Não, mas se eu fizer feltspática, eu tenho que moldar de novo, porque eu preciso fazer o refratário, porque aqui eu não preciso espaço. E aí começa a dar briga. Porque aí fala para o dentista e fala, querido, eu quero mais espaço. Agora você dá dois passos para trás, né? Agora você dá dois passos para trás e faz de novo. Exato. Aquilo que deveria ter sido pensado antes, e eu acho que essa comunicação dentista-laboratório, e quando o cara já é os dois, como você, sai muito na frente, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, para poder organizar o estratagema, organizar a estratégia de ação e, a partir daí, a execução. Eu tive fui dar uma palestra uma vez, há muito tempo, e logo em seguida que eu dei a palestra, eu falava sobre planejamento, a importância do planejamento, e o professor Luciano Castellucci, da Bahia, um livro sensacional que ele tem, de prótese sobre implante, prótese total convencional e sobre implante, é o nome do livro dele. Ele disse assim, puxa, Eduardo, sensacional. Aí você faz todo esse conjunto, só que agora precisa executar. E aí ele entrou falando da execução. Casou muito legal. Então, se a gente consegue organizar isso, a execução ela vai mais fluida quando você tem tudo pensado antes, né? Com certeza. E aí a gente precisa entender um pouquinho, né, sobre a questão das propriedades desses materiais. Existem várias classificações de cerâmica, né? Você pode classificar essa tua cerâmica em relação ao ponto de fusão, você pode classificar essa tua cerâmica em relação à resistência flexural, você pode classificar essa tua cerâmica entre as propriedades químicas que ela tem, né? Porque existem materiais, por exemplo, vamos imaginar... Vamos partir do princípio que a gente tem cerâmica feldspática, que foi o primeiro material efetivamente útil para a prótese fixa que a gente tem como material cerâmico. Uma cerâmica feldspática ela tem muito mais matriz vítrea do que matriz cristalina. E aí na outra ponta a gente imagina um outro material, né? Uma zircônia, que praticamente não tem matriz vítrea. Perfeito. Então você pode classificar esses teus materiais de diferentes formas. Para tentar deixar mais compreensível a nossa discussão, eu acho que é muito válido a gente entender um pouquinho sobre algumas classificações de cerâmica, e aqui eu gostaria de discutir duas, tá? A primeira delas em relação à questão da resistência flexural do material, e a segunda em relação à sensibilidade ao ataque ácido. Perfeito. Que aí a gente diz muito respeito em relação às propriedades químicas da cerâmica em si. Então, se a gente for classificar as cerâmicas em relação à resistência flexural, você vai ver que você tem dentro das famílias dos materiais uma variação gigantesca em relação à resistência flexural, né? Onde você tem as cerâmicas feldspáticas com altíssimo conteúdo de matriz vítrea. E isso é o que confere a esse material uma característica óptica tão bonita. E na outra ponta você tem um material que é só policristal de zircônia, que não tem nada de vidro, mas é um material extremamente resistente. Tá? Então a gente caminha dentro de todos esses materiais, a gente consegue trabalhar com todas essas opções de material em função de como se apresenta o paciente para a gente na hora do planejamento do caso clínico dele. E aí, dentro disso, a gente tem que pensar, esse caso eu preciso só de beleza, eu preciso de resistência, ou eu preciso, eventualmente, mascarar um substrato escurecido para eu chegar num resultado adequado. Eu acho perfeito. Às vezes o paciente fala assim, eu não quero não precisa ficar bonito, eu quero que funcione. Não precisa funcionar, eu só quero que fique bonito. Eu sempre brinco que as duas coisas andam juntas, porque a partir do momento que você faz algo que funcione, ele tem a anatomia adequada, ele tem a estética adequada, pelo estar no lugar adequado e compor as características adequadas. Ele vai funcionar, ele vai ser bonito. Se o seu foco
que seja belo, para que ele seja belo, ele tem que ter as características adequadas e isso vai torná-lo funcional. Mas o que eu entendo muito bem que você quer dizer, e eu quero deixar isso claro para quem de repente pegar ouvindo no en passant, para isso, para você enaltecer, ou para você ampliar as características mais positivas ou reduzir as mais negativas de acordo com cada caso, a cerâmica te oferece um plus em cada situação. Então, quando você fala, não, o que eu quero da cerâmica? Eu quero que ela fique bonita. Não, é exatamente isso que você está falando. Ela vai ficar bonita, ela vai ficar funcional, mas eu preciso que essa cerâmica, por exemplo, naquele caso do 11, tenha um enfoque em passagem de luz, em características ópticas. Perfeito. Não significa que ela não vai funcionar, né? Então, esse contraponto, às vezes a gente tem muito com o paciente que fala, eu tenho muito disso, né? De quando faz reabilitação, você também tem, principalmente quando você faz implante, aquele senhorzinho lá de Beltrão que chega e fala assim, doutor, resolve isso aí, me faz mastigar, meu... Resolve, né? Resolve. Me resolve tudo aí, demônio que me... Para de me incomodar, que senão eu te dou um tiro. E aí, pronto, eu falei, calma, querida, a gente vai resolver isso daí. Perfeito, cara, sensacional. É por isso que eu queria você falando sobre cerâmicas. E aí, Edu, quando você pega, né, dentro da evolução desses materiais, você propõe uma pequena alteração em relação à composição química de uma cerâmica felduspática, mudando ou transformando o felduspato em leucita com tratamento térmico ou adicionando leucita a essa mistura, você nota que você reduz um pouquinho a quantidade de vidro realmente da composição química, mas você aumenta muito a resistência flexural do material e você consegue um resultado estético ainda muito interessante, né? E eu lembro que quando o Empres Aesthetic, que foi um sistema da Ivoclar, que entrou com essa proposta de ser uma base de cerâmica de leucita e sobre essa base você ter a opção ou de trabalhar com cutback ou de trabalhar com maquiagem, você conseguia associar um pouquinho essa questão das boas características da cerâmica felduspática, porque a leucita ela é uma cerâmica felduspática, mas ela só é reforçada por leucita, e você conseguia um resultado óptico muito interessante com uma melhora substancial na resistência, né? Isso te dá mais segurança na hora de você indicar o material e você consegue trabalhar muito bem esse equilíbrio entre resistência e estética. Ela é a grande queridinha, né? A de silicato é a grande queridinha. Eu adoro essas cerâmicas reforçadas de leucita, sabe? Que é o Empres Aesthetic, né? Sim, o 2 é o de silicato, né? Isso, o 2 é o de silicato. E aí que evoluiu para o IMAX. Agora que, inclusive, a patente da Ivoclar caiu em relação ao de silicato, você tem uma família gigantesca aí, marcas incríveis, né? Com uma variedade muito grande de silicatos de lítio. O que a gente não pode esquecer do de silicato de lítio, que ele é um material maravilhoso, extremamente versátil, só que quando você diminui a matriz vítrea, aumentando o percentual de silicato de lítio, você perde um pouco de fluorescência do material, né? Uhum. Você tem que tomar muito cuidado na hora que você está trabalhando para você não chegar no resultado final de um caso com muito baixo valor. É impressionante como... de dente acinzentado, né? Eu lembro quando o IMAX começou no mercado e as pessoas diziam assim, não, que faz isso aqui, mas fica cinza e tal. Então, a própria evolução das pastilhas, né, fez com que a gente conseguisse trabalhar melhor o valor. Equilíbrio, né? Chegar num resultado de equilíbrio. E aí até a gente chegar na situação que a gente tem hoje da evolução das zircônias, né? Você ter a possibilidade hoje de não ter aquele policristal de zircônia parcialmente estabilizado por ítria, que
que é a zircônia que a gente usa para coping, para substrato, para infraestrutura, que vai ter uma resistência flexural muito semelhante à do metal. Como que é o nome do bloco dessa cerâmica? A Zolid FX? Não, não. É uma das marcas. A tetragonal estabilizada por ítria, é a zircônia branca, né? Opaca. As zircônias que têm translucidez, elas são zircônias que elas têm mais ítrio na sua composição química. Que virou a cúbica. E aí ela vira cúbica ou é uma mistura, né? Uma parte do bloco é zircônia tetragonal, outra parte é zircônia cúbica, justamente para você conseguir trabalhar esse mix ou essa diferença das camadas em relação à translucidez e à opacidade, onde você consegue na base bloquear eventualmente o substrato escurecido, e à medida que você vai caminhando do terço cervical até o bordo incisal, você aumenta consideravelmente a questão da translucidez, né? Para trabalhar com os casos de monolítico, né? Eu lembro quando eu trabalhava, tinha mais proximidade com a máquina, via comprar os blocos e tal, e aí tinha, inclusive, os blocos em degradê, né? Já os blocos multilayer, né? Multilayer, aqui o Dani está perguntando qual é o nome comercial. A Noritake vende um bloco chamado Katana, a Zirconzan vende um bloco chamado Pretal e a Mangirba vende um bloco chamado Zolid. Eu, particularmente, gosto muito e tenho trabalhado muito com o Zolid FX Multilayer Pre-Shade, que ele já vem uma cor base, você não precisa maquiar antes da sinterização. E aí você consegue, ou só maquiando, dependendo do caso clínico, ou fazendo um cutback, você aplica uma cerâmica feldspática em cima para você conseguir um efeito de luminosidade melhor. E isso é importante ver, até o que se for antes da sinterização, ela já vem maquiada. Por isso que eu digo que o protesista ou o clínico precisa conhecer o laboratório para que consiga entender essa relação de você ter uma fresagem prévia e depois fazer a sinterização para que você tenha efetivamente a zircônia na sua estrutura clínica, né? Então, acho que isso é muito, muito importante a gente entender e ver o processo produtivo para valorizar o que a gente faz na clínica, valorizar o trabalho do laboratório. Melhorar o trabalho do laboratório, permitindo uma clínica melhor, né? Exatamente. E aí uma outra classificação que você pode dar para a tua cerâmica é em relação à sensibilidade com o ataque ácido, né? Que isso é muito importante, especialmente em relação à questão da cimentação adesiva. E a indicação do próprio material em relação a você indicá-lo só para coroas ou você indicá-lo para coroas e restaurações parciais, como facetas, inlays ou onlays, ou buscar algum tipo de cimentação adesiva com esse material, né? Então, a gente tem aí essa classificação em relação à sensibilidade, e lembrando que o tempo de ataque ácido, Edu, de um material em relação ao outro, ele muda. Por quê? Porque a composição química da proporção matriz vítrea e matriz cristalina de cada um desses materiais, ele muda também. Então, quanto mais vidro você tem na composição química do seu trabalho, maior é o tempo de ataque ácido que você pode dar nessa peça. Quanto menos matriz vítrea você pode dar, quanto menos matriz vítrea você tem na composição do material, menos exposição ao ácido hidrofluorídrico você precisa ter. Aí uma questão importante que eu queria colocar, até antes que eu me esqueça, eu lembro que o Felipe Barreto, ele, no TCC dele da especialização, o Silvio, o presidente, né? Ele faz todo. Exatamente. O trabalho dele foi fazer uma revisão sobre a necessidade de você limpar a peça com ácido fosfórico depois do ataque ácido hidrofluorídrico. Então, gente, uma informação muito importante. Isso tem em literatura, tá? Tem vários artigos. Depois, se vocês precisarem, por favor, me peçam que eu compartilhe com vocês com o maior prazer.
Depois que você fez o ataque ácido da sua peça com ácido fluorídrico ou hidrofluorídrico, você não precisa limpar ela com ácido fosfórico. Uma bela limpeza com spray, água mais ar, você remove toda a contaminação e remove todo o ácido Aquele cristal que da ficou peça. sujinho, né? Exatamente. Eu lembro muito bem desse protocolo de ácido fosfórico e ele acabou caindo principalmente em função do uso do MDP no silano e no adesivo, né? Os monômeros, Perfeito. o ácido fosfórico, o componente fosfato dele vai reagir com esse MDP e vai inativar a adesão à zircônia, enfim. A gente perdeu a conexão com o Edu, eu vou tirar ele aqui da live e eu vou continuar. A hora que ele reconectar, eu chamo ele de novo, tá, pessoal? Mas só continuando essa questão, quando você vai fazer a limpeza da sua peça, então, ou melhor, quando você vai condicionar a sua peça com ácido fluorídrico, depois do tempo específico de ataque ácido, você só lava a peça com um jato de ar mais água, que você remove todas as impurezas e todos os cristais que ficaram dispersos aí nessa superfície. Voltou. Tô aqui. Então, só para concluir, não precisa você fazer limpeza da peça com ácido fosfórico pós ácido fluorídrico. É só você respeitar o tempo de ataque ácido, isso é muito importante, de material em relação ao outro, e a limpeza muito efetiva de um spray de água mais ar, e você tem essa tua peça limpa para você passar o teu silano ou o teu agente de acoplamento, como tem sido chamado hoje, esses silanos multiuso, que pode ser usado para resina reforçada, pode ser usado para cerâmica, para metal, para zircônia, para outros tipos de copolímero material. de cimento ionômero, tem silano, tem MDP. Perfeito. Tem até cappuccino ali dentro, né? Como eles são demais. Hoje as moléculas que eles incorporam... Faz tudo. É. E aí a gente vem para o grupo dos policristais. A alumina não existe mais no mercado, mas vale colocar como um histórico de material usado. Hoje a gente tem bastante zircônia, né? Zircônia tetragonal ou zircônia translúcida, cúbica, para você trabalhar com esse material monolítico. E lembrando que esses materiais não te dão uma resistência adesiva como você tem em um outro tipo de material. Você vai trabalhar esse material como se fosse um metal, porque na verdade ele não tem vidro na sua composição, né? E você não consegue excitar a superfície desse material a ponto de você, por exemplo, conseguir uma boa e efetiva força adesiva entre a superfície do material, exatamente, e a tua base. Você sabe, Bruno, que hoje me foi dado um conselho assim: Edu, durante a live não responda as perguntas, responda só no final, senão você quebra a live e tal. Aí deu vontade, sei lá, fiquei pensando, tá, tem razão. Só que aí a gente esquece as perguntas. Então passaram duas ali. O Dani falou alguma coisa do protocolo de adesão em zircônia. Você não vai ter a mesma efetividade de resistência adesiva, como o Bruno falou, mas como o Milko conversou bastante conosco aqui, a ideia é que você faça com que esse MDP reaja quimicamente com o cristal, e para isso você tem como fazer uma limpeza adequada da peça e a colocação do MDP. E a Luana, nossa querida aluna também da BO, ela perguntou do tipo da cerâmica que a gente estava falando ali. Então, cada marca tem uma concentração de ítrio que vai trabalhar de acordo para ganhar mais ou menos translucidez nessa cúbica. E aí, então, eu particularmente não sei
qual é o tipo de cada zircônia de cada marca. E eu acho que também não é uma informação que eu preciso decorar. A partir do momento que eu escolho a zircônia que eu quero, aí sim eu busco a marca que compete ela Perfeito. a trabalhar, né? Perfeito. E aí, em relação a essa questão da adesão da cerâmica, da zircônia, né, vale lembrar que da mesma forma que eu não consigo excitar muito bem a superfície da zircônia ao ponto de eu conseguir uma efetiva força de adesão entre o meu cimento e a superfície da zircônia, da mesma forma eu não consigo uma boa força de adesão entre a minha cerâmica de recobrimento e a minha zircônia. E às vezes eu corro o risco de ter algum problema de delaminação dessa cerâmica de recobrimento sobre a zircônia. Inclusive, por mais nós vamos falar sobre essa delaminação e chipping, né? E esse é um dos fundamentos, um dos porquês, né? E esse foi um dos principais motivos pelos quais as empresas elas se viram obrigadas a modificar a zircônia, porque até questão aí de 4, 5 anos atrás, você só tinha aquela zircônia tetragonal parcialmente estabilizada por ítria, que era usada para fazer infraestruturas de próteses fixas, coroas e pontes. Uhum. E em função desses grandes problemas de delaminação é que surgiu a necessidade de você ter um material que te permita trabalhar de forma monolítica ou simplesmente fazendo um cutback vestibular justamente para você ter menos intercorrências em médio e longo prazo, porque é um problema muito grande, né? Por mais que a zircônia ela seja muito interessante em relação ao potencial que ela tem de mascarar um substrato escurecido e a resistência flexural dela ser muito grande, você corre esse risco de sofrer com delaminação. E aí é muito ruim, né? Imagina você como dentista, você vende um tratamento para o teu paciente, dizendo que esse é o material mais moderno que tem no mercado, e realmente, em comparação à metalocerâmica, se você for parar para pensar, quando a Vita lançou o sistema de metalocerâmica, foi no ano de 1962. E você vai comparar uma metalocerâmica com uma zircônia, é claro que a zircônia é um sistema mais completo, mas aí você me pergunta, Bruno, e aí, ela é melhor? É melhor você trabalhar com uma zircônia com tetragonal recoberta por cerâmica feldspática ou é melhor você trabalhar com uma metalocerâmica? Levando em consideração a questão de espessura de preparo, levando em consideração o fato de que com a zircônia você não consegue uma boa adesão química, a gente pode imaginar que os materiais são muito equivalentes em relação às suas propriedades e ao que eles oferecem. E é bem o que a Mayumi está pedindo, perguntando ali, poxa, por que esse preconceito com a metalocerâmica, né? Eu, particularmente, eu vou dizer para você, eu adoro metalocerâmica. Casos grandes, a maior parte dos meus casos grandes eu faço com metalocerâmica. Por quê? A espessura mínima que eu preciso de um coping metálico perto da cervical é 0,3 milímetros. A espessura mínima de um coping de zircônia com potencial de mascarar substrato é 0,5. Eu posso até deixar esse meu coping de zircônia mais fino, só que ele não vai mascarar o substrato de forma adequada. Então, poxa, levando em conta essa questão, levando em conta que o preparo é muito semelhante, se eu tenho um substrato escurecido na parte cervical, eu preciso de espessura e eu vou precisar de um material que mascare o substrato, eu não vejo por que não utilizar a metalocerâmica. Eu particularmente adoro esse material. Eu acho que é um material muito resistente, eu consigo ótimos resultados, né? Você sabe você sabe, cara, que eu gosto muito também eu falo o paranaense, né? Eu falo metalocerâmica. Eu vejo que se o cara não tiver um cuidado para fresar um coping de zircônia e colocar um espaçamento de cimento no parâmetro da máquina muito grande, eles vêm sambando. Coisa que um bailando, exatamente. Vem bailando. Coisa que um coping bem com um espaçador mínimo que você faz antes do pré-venceramento do coping, bem acabado, um técnico que saiba trabalhar muito bem com o metal, faz muita diferença. Eu sou apaixonado pelo o Luciano Marcon, um tuco, ele tem uma mão para metal que é incrível. Muito boa. Não é? Então você fala, puxa,
você assenta aquele coping e ele parece que a saliva ele veda e fala, nem preciso de cimento. Abraça, E né? se você, Exatamente. se o técnico negligenciar isso na execução, no desenho do CAD/CAM, nos parâmetros da máquina, se o cara entrar num ritmo de execução de várias peças e começar a colocar muito parâmetro e não corresponder, e não perceber que no escaneamento que o meu preparo está ligeiramente mais expulsivo, sei lá qual motivo, eu vou ter uma peça sambando. Eu vou compensar Exatamente, demais isso perfeito. daqui. E aí Sem você tem esse tipo contar, de desconforto. sem contar o que o Bruno, Bruno, né, comentou ali, que a metalocerâmica, a estrutura de metal, permite que você faça solda, caso eventualmente seja Perfeito. necessário. Você faz uma soldagem e resolver o problema, coisa que a zircônia não permite. E E você quando tem você uma está grande trabalhando dificuldade. sobre... Por favor, Desculpa, Edu, só para Imagina. concluir. E quando você está trabalhando com estruturas de zircônia sobre implante, obrigatoriamente você deve utilizar um link, sim, um link de titânio, para fazer a união entre essas duas partes, não só para elementos unitários, mas principalmente para esses casos de prótese múltipla, justamente pelo fato de que a zircônia não permite que você faça uma soldagem, né? O que vai garantir o assentamento passivo dessa tua prótese grande de zircônia sobre implante vai ser justamente você usar um link metálico, seja um cilindro de assentamento passivo sobre um mini pilar, seja uma base de titânio sobre a conexão do teu implante. Então, é muito importante você não trabalhar com a zircônia direto sobre a cabeça. Até porque a gente tem que lembrar que a zircônia faz parte da grande família das cerâmicas, né? E como característica de toda a cerâmica ela é friável. E se eventualmente a tua infraestrutura grande de zircônia não tiver um bom assentamento passivo e você quiser forçar o assentamento dessa peça com parafuso, ela vai quebrar muito rapidamente. Então, por isso que se aconselha muito você trabalhar com links metálicos na interface da zircônia com o implante, né? Então, isso é muito importante mesmo. Verdade. Né? Bruno, deixa eu só dar uma sugestão aqui, cara. Tá faltando poucos minutos para a live cair. E eu acho que está muito, muito bom esse papo, como todos, graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa live. Você salva ela no seu Stories, por favor. Ele vai te dar essa opção. O Otávio, que é meu TI, meu Piazotti, meu filho, ele vai gravar isso e depois eu vou fazer um compilado de todas as entrevistas aqui do Pocket. Se Deus quiser, o Pocket vai continuar fazer isso pós-quarentena. E depois eu quero disponibilizar no site, se você deixar, se assim me permitir. Claro. Disponibilizar esse bate-papo no site, no canal do Pocket lá. Então, eu só vou pedir que você encerre essa live, salve o vídeo nos stories e a gente já começa de novo, galera que está aí. Tá bom, Edu. Porque aí eu acho que era importante a gente falar um pouquinho sobre a questão de preparo, né? E estratégia de preparo para a gente. Cara, o que eu puder sugar aí e fazer você estar conosco, para mim é uma baita honra. Então vamos Maravilha. Então eu vou encerrar ali, aqui e já voltamos. Beleza, valeu, irmãozinho. Edu. Obrigado. Eu que agradeço. Só vou esperar o Edu entrar aqui, pessoal. Aí a gente já continua discutindo a questão dos materiais, tá? Porque eu queria que a gente pudesse falar principalmente sobre a questão da estratégia do preparo, né? Bem, amigos da Rede Globo, voltamos para o segundo tempo. Muito eu estava bom. te ouvindo agora, cara. Eu estava te ouvindo agora no comecinho, que você estava só esperando eu chegar. Legal. Então, Edu, uma coisa que eu vejo que é muito importante é a gente definir os critérios, né? Para a gente fazer o nosso preparo.
ou para a gente definir a nossa abordagem e, consequentemente, escolher o melhor material restaurador cerâmico para cada caso clínico. E eu gosto sempre que eu estou fazendo um planejamento, já no começo do caso, o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu preciso definir é que tipo de trabalho que eu vou oferecer para esse paciente. Ah, mas eu vou fazer uma faceta, eu vou fazer uma coroa, eu vou fazer um bloco, eu vou fazer uma full veneer, né? Ou eu vou mexer em um dente apenas, eu vou mexer em vários dentes. E isso é um ponto muito crítico que a gente tem que levar em consideração para a gente estabelecer a estratégia do tratamento e para a gente conseguir definir o melhor material para eu preparar, para eu trabalhar nesse caso clínico, sabe? Então eu gosto de fazer esse meu checklist antes de começar o caso, para eu conseguir ter uma referência de qual caminho eu devo tomar para chegar no melhor resultado clínico, né, Edu? Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar essa questão porque é curioso, né? E às vezes o pessoal pergunta para a gente bastante, né? Poxa, mas como é que você definiu esse preparo? Por que esse preparo ficou assim? Porque se você for ver essa imagem e essa imagem aqui, a situação inicial dos dois casos clínicos, ela é muito semelhante, né? Mas por que um caso eu precisei ser mais invasivo e outro caso eu sou mais conservador na minha abordagem de preparo? Eu vejo que isso, quem nos ensinou, né, Edu, foi o Milko, lá atrás. Um dos critérios que a gente leva em consideração no momento em que a gente está fazendo a definição da nossa estratégia de preparo é você levar em conta o que você tem ali na base. Poxa, eu tenho um preparo maior, desculpa, eu tenho uma restauração maior, eu tenho uma restauração pequena, é média, é grande, são múltiplas restaurações. E dentro dessa questão eu acho importante a gente pontuar que um dos principais fatores que vai definir o fato de você trabalhar com um preparo menos invasivo ou mais invasivo é a quantidade da restauração que você tem ali embaixo. Eu, particularmente, não gosto da ideia de você ter uma interface de laminado cerâmico, uma interface de trabalho em cerâmica, dente e restauração cerâmica. Você sabe, cara, que eu admiro quem faz isso, que deve ter um seguro bom de responsabilidade civil. Eu não consigo dormir também. Fecha em esmalte, fecha em dente. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que eu discuto muito com o Marcelo, porque a gente é old fashion way, né, Edu? A moda antiga Not so mesmo. Old, mas a gente é old fashion, né? E dentro dos princípios de preparo, uma das questões muito importantes colocadas por todos os artigos que falam de princípio de preparo em prótese fixa é que a tua restauração ela deve terminar em dente, né? E não interface dente e restauração. Pelo menos esse é um ponto de vista particular meu. Você sabe, Bruno, que eu gosto sempre de falar sobre isso, porque assim, a gente pensa, toda vez que eu preciso fazer um reparo em resina composta, eu preciso fazer um tratamento nessa resina para poder fazer um reparo. Fazer um narenado, como diz o Milko, querido, né? Fazer um jateamento de areia, de óxido de alumínio, enfim, fazer silanização, Se eu tenho todo esse processo para conseguir fazer um reparo em resina composta e ainda assim eu não vou ter a mesma característica de adesão que eu teria sobre o dente, por que é que na minha humilde concepção eu vou pegar a minha cerâmica e vou tentar aderi-la fechá-la sobre a resina composta que já foi... já está há tempo na boca, porque a resina que já sofreu essa absorção química já há um tempo na boca não é a mesma resina recém-colocada que me permite a adesão sobre ela. Então, na minha cabeça... não tem camada de dispersão também, né? Como você está trabalhando uma resina restauração direta, né? Perfeito. E ainda mais, eu não sei qual é a relação que essa resina está em adesão ao dente. É uma resina antiga? Mas foi você que fez não sei há quanto tempo. Enfim, uso a resina como núcleo de preenchimento para readequar o preparo, para que eu não tenha que desgastar uma superfície
inciso proximal, deixando ele em determinado passo de inserção e perca muito a estrutura de dente. Mas fechar a cerâmica, fechemos em dente, né? Preferencialmente, né, Edu? É assim que eu penso também, e eu costumo conduzir os meus casos assim. Mesmo que eventualmente eu precise fazer um preparo um pouco mais invasivo, como ficou o preparo desse dente 12. Né? Por quê? Porque eu tinha uma restauração proximal no dente 12 na mesial, e para não deixar uma interface dente-resina-cerâmica, a gente avançou um pouco esse preparo, rompendo o ponto de contato, e aí a gente englobou toda essa restauração, e essa restauração está dentro da minha cerâmica, não na interface com o meu dente, né? Então, essa questão da quantidade de restauração é muito importante, é fator crítico no momento da decisão se você vai fazer um preparo mais invasivo ou mais conservador, né? Especialmente Perfeito. porque quanto maior a restauração do dente, maior é a chance deste dente ter outros problemas associados, né? Às vezes até o ponto de inicialmente você pensar, bom, nesse caso eu vou fazer um preparo para laminado, mas poxa, meu dente tem um tratamento endodôntico, meu dente tem um acesso endodôntico grande, e aí, será que vale a pena eu fazer o laminado e deixar essa restauração do acesso endodôntico lá para trás? Ou vale a pena, pensando em longevidade de tratamento, eu ser um pouco mais invasivo na abordagem do preparo e do ponto de vista mecânico, fazer uma coroa e ter uma resistência mecânica mais adequada desse conjunto. Então, é um fator crítico e é um fator de decisão importante no momento que você está fazendo o teu preparo, né, Edu? Não, perfeito. Ainda mais quando você olha até qual dente você está trabalhando, que esse canino, qual é a função desse dente em boca, né? Enxergar que o Exatamente. torque gerado sobre ele é muito diferente do lateral, então isso também Gigante, te gigante. leva a modificar o preparo. Eu lembro quando a gente fez aquele caso ao vivo na ABO, e eu fiz os preparos e tal, eu falei assim, Bruno, senta aqui agora, faz favor, dá uma... Du, vamos ver ó, tá vendo esse pré-molar? Vamos... Putz, foi sensacional. E como é bom a gente poder ter essa troca de experiência para enxergar que aquele dente ele executa uma função característica dele. E essa função característica vai me limitar em determinadas escolhas ou diferenciar em determinadas escolhas, desde o preparo até a cimentação. Perfeito. E então, só para concluir essa questão, né, o quão invasivo eu vou ser na minha preparação, o que vai definir a invasividade do meu trabalho é a base que eu tenho para trabalhar. Se o meu dente está muito destruído, é claro que eu vou precisar ser mais invasivo. Se eu estou com um substrato escurecido, é claro que eu vou precisar de mais espessura para bloquear esse substrato escurecido. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai ver casos clínicos pós-preparo, a gente percebe que eventualmente você vai trabalhar com uma redução maior em um dente e o outro eventualmente vai ter um preparo um pouco mais conservador. Porque o que vai dizer para a gente se o meu preparo vai ser mais ou menos invasivo é como o teu paciente chegou no teu consultório e qual é a condição que esses dentes estão e o que você vai precisar para resolver o problema desse teu paciente. Ceramista pira, né, cara? Diferentes de espaços. Prepara menos Aí, ou menos. Ai, cara, mete broca. Assim, não, cara, vamos lá, vamos trabalhar. então, a gente não pode esquecer, né, do que, especialmente quando a gente está trabalhando nesses casos de restaurações ou abordagens conservadoras em relação ao preparo, a gente não pode esquecer que o resultado final de cor vai ser justamente uma soma, né, do teu substrato com o teu cimento com o teu material de cobertura, a tua cerâmica de cobertura. Então, não adianta a gente se iludir que com um dente de substrato escurecido a gente vai com a mesma espessura de preparo ou a mesma espessura de material conseguir bloquear essa cor do fundo escurecido, porque infelizmente isso não é possível, né? Não existe mágica. Eu não tenho um cimento, por exemplo, que consiga bloquear a cor do meu substrato e equilibrar.
principalmente a questão do croma e do valor final da restauração, né? Porque o matiz pode ser o mesmo, e o matiz é o mesmo, né? Porque normalmente você usa a mesma cor de material para todos os dentes, mas no fim das contas, se a gente for lembrar lá da aula de cor, dentro das características da cor, o que chama mais atenção aos olhos é valor e croma. O matiz não é tão significativo. Por quê? Porque o nosso olho ele é muito mais sensível às nuances claro e escura, preto e branco, do que propriamente as variações de cor ou de matiz propriamente ditas, né? Do amarelo amarelado para o amarelo amarronzado, para o amarelo... Exatamente, né? É tudo amarelo. E aí voltando naquela questão do laboratório, né? Aí o dentista prova, fala, não, você vai precisar deixar um pouquinho mais amarelo, né? Um pouquinho quanto? O dente mas amarelo ovo, né? Amarelo ovo, para facilitar. Beleza, mas é ovo caipira ou é ovo de... É bem isso. Porque até o ovo confusão, não é o mesmo amarelo. Exatamente. Né? Então, perfeito. É uma questão que dificulta muito. E aí, a gente precisa, de alguma forma, né, equilibrar a cor dos substratos quando, eventualmente, você note que você não tenha volumes de substrato adequados ou cores de substrato adequados em função da tua estratégia. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com 2 incisivos centrais e eu preciso equalizar a cor desses substratos, eu tenho várias opções. Por exemplo, aí é um preparo de coroa sobre um dente vital e um preparo de laminado sobre um dente vital. Poxa, se eu for trabalhar com o mesmo material cerâmico, levando em consideração o fato de que a espessura do laminado é muito diferente da espessura da coroa, eu não posso esperar que no fim das contas a cor vai ser igual. Então eu preciso de alguma forma equilibrar esses substratos ou fazendo uma base de cerâmica para receber 2 laminados, ou então trabalhando ali durante a estratificação uma cerâmica de maior croma e mais opacidade para gerar uma base semelhante, para que eu não tenha essas questões e sofra com essas grandes dificuldades que a gente tem de planejar um caso, fazer um preparo adequado e depois de cimentado você bate o olho e fala, puxa vida, não ficou... Exatamente, um dente está diferente do outro. Isso não é raro acontecer, né? Isso que a gente chama de equalização de substrato, né, Bruno? E veja a importância de ter essa visualização, porque como eu vou pensar nessa infraestrutura, ela tem que ser uma infraestrutura ácido sensível. E isso muda a escolha da minha cerâmica. Então, começa a fechar o raciocínio todo, né? Exatamente. E é importante, né? Aí entra a questão, mas poxa vida, eu vou fazer uma base de cerâmica para sobre essa cerâmica cimentar um laminado cerâmico, é isso? Pode ser, eventualmente pode ser. Poxa, mas e aí? E a força de adesão que eu tenho cimentando cerâmica sobre cerâmica, como que é? Se você for comparar a força de adesão que você tem de cimentação de cerâmica sobre cerâmica, em relação à força de adesão que você tem de cimentação de cerâmica sobre dentina, a força de adesão que você tem cimentando cerâmica com cerâmica, ela é maior do que a força de adesão que você tem cimentando cerâmica sobre dentina. Então, a gente pode tranquilamente trabalhar nessa modalidade. Esse é um raciocínio bem legal de fazer, porque se você imaginar que você tem cerâmica sobre resina, que é o cimento resinoso, e sobre dentina, esse rompimento, o rompimento adesivo, às vezes coesivo, mas em geral, quando é resina e dentina, é mais adesivo. São os materiais se separando e não as moléculas se separando, né? Então, se você pensar, puxa, a adesão à dentina, ela é sempre mais difícil. Se eu for comparar com esmalte, aí é outra situação. Mas então você tem realmente uma segurança muito melhor, uma segurança muito grande em fazer essa cimentação. É mais seguro você cimentar sobre essa sua infracerâmica do que uma faceta muito extensa que leve à dentina, né? Lembrando que essa base, né, ela precisa ser confeccionada com algum material onde essa superfície que vá receber o cimento, ela seja ácido sensível, né? Isso quer dizer o quê? Tem que ser
uma cerâmica que seja ácido sensível para você, que te permita fazer uma cimentação adesiva. Perfeito. E muitas vezes a gente acaba recebendo situações clínicas onde você precisa fazer um núcleo, né, Edu? Eu particularmente, voltando na questão de old fashion way, me xinguem, mas eu não gosto de trabalhar com pino de fibra. Eu vou te xingar. Eu particularmente não gosto, né? Então eu procuro outras estratégias. Eu Se eu digo preciso assim, fazer ó, Bruno, eu adoro pino de fibra, mas eu gosto do pino, não tenho medo do pino de metal, sabendo utilizar ele legal, entendeu? E assim, seria muita prepotência minha ou de qualquer outra pessoa e pegar. É a mesma coisa da pessoa que diz assim, sei lá. É o mesmo com a metalocerâmica. Você diz assim, não funciona mais, agora eu só uso metal free. Peraí, cara. Peraí. Esse negócio, até quase 60 anos funcionando, você vai dizer que agora não funciona porque... Não é? Então, eu assim, o núcleo metálico, ele tem as suas indicações e ainda são... Você pode até dizer assim, mas ele serve para tudo. Serve, mas se eu posso evitar ele, eu evito. Mas tem horas que eu não tenho pra onde correr. Tem que ser. Só concluindo a questão do pino de fibra, eu acho que o pino de fibra ele tem a sua indicação, é claro, porém a gente não pode querer empregá-lo em todos os casos clínicos. Perfeito, perfeito. Então, dentro dessa questão, que eu vejo que é importante você conseguir trabalhar com núcleos metálicos quando você tem situações clínicas assim. Nenhum remanescente coronário, e aí dentro dessa questão o pino de fibra ele fracassaria em pouquíssimo tempo, né? E você precisa colocar um pino de metal. Só que se eu deixar o meu remanescente coronário em metal, eu vou ter problema, porque os meus dentes vizinhos que vão ser trabalhados também, eles são dentes naturais que, tirando as cáries proximais, eles não têm grandes escurecimentos. Poxa, e aí? Então eu acabo trabalhando com esses núcleos metálicos, aí você tem duas opções, ou trabalhar ele metalocerâmico, mas aí a base metálica do núcleo tem que ser cobalto cromo, que é um metal muito duro, ou então você pode trabalhar ele metaloplástico, né? E aí você trabalha com uma liga de prata, uma liga áurea e sobre essa base metálica você recobre isso, jateia esse pino com óxido de alumínio, silaniza essa superfície com algum agente de acoplamento que tenha monômero fosfatado e usa um opaco de resina foto e reconstrói esse remanescente com resina composta. Isso pode ser feito tanto nos casos em que você vai ter que fazer um núcleo, quanto nos casos onde o paciente já chega com um núcleo metálico e você precisa bloquear esse Essa metal, luz. né? Uhum. Para Eu estava procurando melhorar essa a cor foto desse aqui, eu não substrato. achei essa foto aqui. Acho que você Essa é nova, essa é nova. Eu lembrei depois. O Bruno me pegou, né? Para ver se eu tinha visto as fotos. Então, eu acho importante, sabe, claro, né? Eu costumo fazer isso quando eu tenho situações clínicas como essa que a gente está vendo na imagem aí. Todos os dentes vizinhos que receberão trabalho de cerâmica têm uma cor de substrato excelente e um dente central tem uma cor de substrato ruim, prejudicada por um tratamento endodôntico e por um pino metálico. Aí, nesses casos, eu trabalho dessa forma. Bruno, mas e quando você está trabalhando, por exemplo, em situações clínicas assim, né? Meu amigo, assim, deixa assim. Eu não vou querer. Eu vou usar um copo opaco para bloquear a cor de todos esses núcleos, né? Então não me preocupa. Eu acabo trabalhando o bloqueio do pino com resina quando é situação clínica, sim. Mas agora, quando eu estou fazendo 6, 8 dentes e vários dentes têm núcleo metálico, eu vou optar por um coping extremamente opaco para bloquear a cor do substrato de todos esses meus dentes, né? Bruno, houve uma pergunta ali antes, acho que foi até do Bruno. O que você pensa das cerâmicas híbridas ou das resinas ceramizadas, né? Depende da carga,
material tem um nome ou outro, com aquilo que tem mais carga. Edu, eu vou dizer para você assim, ó, eu tenho pouca experiência com esse material, porque inicialmente eu tive resultados que não foram tão positivos. Aí, recentemente, o Milko trouxe para a gente lá do México um bloco da Ivoclar chamado Tetric CAD. Eu lembro quando você mandou as fotos desse bloco. Eu vou dizer para você, quando a gente pensa em conceito chairside, você tem que imaginar que você precisa de uma solução rápida, prática e previsível como material restaurador. E aí a gente pensar que cerâmica é uma estratégia legal para chairside, talvez não seja. Por quê? Porque a cerâmica ela demanda uma etapa laboratorial, seja um IMEX CAD, que precisa de uma cristalização, uma maquiagem, um glaze, ou seja algum outro tipo de vitrocerâmica que pede glaze, porque a gente sabe que o glaze ele aumenta substancialmente a resistência do material à fratura. Então não adianta a gente imaginar que só com polimento de uma cerâmica vítrea a gente vai ter um bom resultado de resistência e de cor, né? Então é importante as cerâmicas receberem glaze. Só que pensando numa questão de tempo de chairside, talvez a cerâmica não seja a melhor estratégia. E dentro dessa questão de chairside eu vejo, Edu, que essas resinas reforçadas por partículas de vidro, elas são espetaculares, porque essa experiência que eu tive com o Tetric CAD, particularmente, depois eu posso compartilhar com vocês o caso. A gente fez alguns casos de Tetric CAD, eu e o Milko, deram resultados espetaculares, porque o material ele te dá um alto polimento, né? Você consegue muito facilmente o brilho muito bom do material. Ele é um material macio para você trabalhar, então é gostoso, é diferente do IMAX, que é duro pra caramba para você fazer acabamento. E você consegue ajustar a forma muito bem, sem contar que especificamente esse Tetric CAD que a gente trabalhou, ele permite você fazer correção, que eventualmente você precisa fazer um acréscimo de ponto de contato, né? Alguns compósitos reforçados não permitem correção. Você não consegue... Não consegue fazer a união química dele, né? Exatamente. Esse especificamente te permite. Então, eu adorei. O Tetric CAD eu achei um material incrível. Eu acho que tem um caminho ainda desses materiais que ainda vem para trazer os benefícios de cerâmica e de resina e ele vem para casar bem, né? Se ele conseguir... Tem a grande vantagem da resina, que a grande vantagem que eu vejo da resina em relação à cerâmica é o fato de que a resina tem um potencial de dispersão de luz muito melhor do que o da cerâmica. Isso quer dizer o quê? Um potencial de mascarar substrato muito melhor do que a cerâmica. A vantagem de ser um material mais macio, né? Não é tão duro quanto uma cerâmica e te permite um excelente polimento. Para chairside, eu achei espetacular a solução, Show. sabe, Edu? Show. Então, cara, é impressionante. Como eu tô aqui pensando, enquanto você vai falando, eu vou lembrando das coisas. Como é gostoso esse papo. E eu vou te dizer assim que de todas as pessoas que me mandaram mensagens agradecendo o empenho que a gente está tendo de trazer os professores convidados e tal, cara, como eu estou aprendendo, cara. Como eu aprendo com todos vocês, eu vou tirando um pouquinho de cada um. Eu não faço aquele, eu vou perguntar porque eu sei. Não. Eu estou aqui para trazer vocês para brilhantarem o Pocket Pro, trazerem esse conhecimento incrível. E, cara, já estamos batendo 1h30. Eu quero deixar já você mais do que convidado para estar aqui numa segunda edição. vai ser um assim, prazer, eu adoro o nosso time ABO. A Ju está por aqui, o Morita está aqui, o Hayashida estão aí, estavam assistindo até agora. A Ju vai estar comigo ainda, o Renatinho também estava aí, ele vai assistir, vai estar comigo também. Então eu tenho a imensa satisfação de poder ter excelentes amigos e que depois disso ainda são maravilhosos profissionais, sabe? Ó, o Marcelinho está aí, querido. Então, assim como rolou com todos... Puxa, vamos fazer mais uma que é tão gostoso esse papo, cara, que só não é melhor porque a quarentena nos distancia e a gente podia estar tomando cerveja
vodka, Pois uísque, é. vinho, né? O que quiser. Tanto faz, até- para mim, tanto faz. Ou até Coca Zero para Marcelinho, para a gente ir batendo papo, porque isso aqui é muito prazeroso e, cara, eu tenho certeza que eu estou aprendendo muito e até estou conseguindo nomes novos para a semana que vem. O Escoton vem aí, o Colares talvez venha falar Show. de isolamento. Agora, se eu posso dar uma dica de tudo isso daqui, ó, ame alguém como a Renata ama o Bruno. A Renata tá aqui junto conosco, né, Renata? Ela, nossa, e tudo, e Bruno é demais, que delícia de ver isso, essa parceria, isso. O Marcelo tá achando aqui. Isso era o mesmo na live com o Marcelinho, a Ellen junto. Então, cara, é muito gostoso ver essas famílias que a gente tem e ver essa competência profissional e, acima de tudo, cara, o ser humano, Bruno Kraft. Cara, você é um cara... Obrigado, cara. Você mora no meu coração. E assim, ó, obrigado. Eu lembro de algumas coisas que passaram pela minha vida, desde daquele concurso. O Marcelinho já foi meu estagiário na Positiva, eu lembrei disso ontem. Por 2 dias. E hoje é nosso chefe. Hoje né? ele hoje é meu nosso chefe, né? E outra, o primeiro consultório que eu trabalhei na vida foi o do Marcelinho. 7 de abril, 1200? Não. Lá no Umbará. Ele tinha um consultório lá no eu Umbará. lembro. Eu e o Christian Higashi trabalhávamos lá no Marcelinho. E o Bruno, nós dois começamos a estagiar no Positivo juntos, Bruno. Eu lembro. Sávio, Márcio Bindo. Márcio Bindo, um timaço. Hoje, nossos queridos até hoje. Então, cara, eu só tenho a agradecer Poxa, bom demais, as oportunidades, cara. As oportunidades de estar com pessoas tão boas perto. E você, cara, é um ícone para mim. Tanto é que quando você vê as pessoas escrevendo, quando você vê os feedbacks que eu tenho, a tônica olha lá o Milko Ficharroel, a tônica de todos caramba, como esse cara sabe. Quando você deu a palestra para nós na Salgem, os meninos chegavam para mim assim, caralho, professor, aquele teu amigo manja, hein? Eu falei, mas você acha que eu tenho amigo ruim, cara? Então, pô, cara, muito bom, Bruno. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pela tua parceria de sempre. E, cara, eu que agradeço. Fazer que nem o Milko fez. Já vou te chamar aqui para estar na segunda edição. Pô, bom demais. Mesmo depois da quarentena, eu quero tentar deixar uma vez por semana. Uma vez por semana ter convidados queridos aí para brilhantar ainda mais essa amizade. A palavra está com você, Edu. Como a gente faz nas bancas. Então, só vamos encerrar aqui, Edu, para discutir uma coisa que... Eu já te cortei, só para encerrar uma questão que eu vejo que é muito importante, né? Todo mundo fica questionando a gente hoje, né? Vou fazer analógico, vou fazer digital. Não, são 2 blocos, um Celtra, Dentsply, silicato de lítio reforçado por zircônia, material muito interessante, muito bacana. O Emprescad, que é cerâmica feldspática reforçada por leucita, mostrando a diferença de translucidez que eu tenho, porque eu tenho blocos que são monocromáticos, eu tenho blocos que são multicamadas. Mas eu gosto de usar esses slides aí, Edu, para falar sobre uma questão que para mim é muito importante, né? Quando as pessoas perguntam para a gente, puxa vida, mas o que é melhor? É melhor eu fazer digital? É melhor eu fazer analógico? E, poxa, eu não tenho tal ferramenta, né? Eu não tenho tal scanner, eu não tenho tal software, eu não tenho tal impressora, eu estou por fora, eu sou um profissional incompetente e defasado. Não é isso, né, gente? A gente não pode esquecer que muito mais importante do que qualquer ferramenta que a gente vai usar, a gente precisa ter conhecimento, ter embasamento científico para aplicar os nossos conhecimentos. E se você tem acesso a uma ferramenta, utilize-a. Se você não tem, você consegue chegar em resultados espetaculares sem essas ferramentas. Até porque hoje os nossos laboratórios, e graças a Deus, a gente tem muita gente competente, tem ferramentas ótimas para nos oferecer aí, para a gente fazer parcerias interessantes e alcançar resultados muito bons
coisa que até pouco tempo atrás a gente não tinha. Então, o fato de, eventualmente, você não ter uma ferramenta como essa para trabalhar, seja um scanner, um software, uma impressora ou uma fresadora até mesmo, não quer dizer que você seja um profissional ruim ou você esteja defasado. Eu acho que tudo tem seu tempo, né, Edu? A evolução da nossa profissão, ela é diferente de cada profissional, como você brincou, o Marcelinho começou como teu estagiário, hoje é teu chefe, né? A evolução de cada profissional é diferente. Então, cada profissional tem um ritmo diferente. O fato de você não estar no mesmo ritmo daqueles caras que tem o scanner, que tem a fresadora, que tem o software, que faz isso e aquilo, não quer dizer que você seja ruim. E também não quer dizer que você vai oferecer um tratamento ruim para os seus pacientes. Porque nem muito o mais contrário, né, importante. Bruno? Nem Exatamente. E isso é muito bom de ouvir de alguém que tem scanner intraoral, que tem fresadora, que tem... Então, isso é muito legal de ouvir, cara. Então, eu queria deixar essa mensagem para tranquilizar aí a galera que se sente, né, fora do circuito por eventualmente não ter, né, uma opção, uma solução dessa para oferecer para os pacientes, tá, gente? Obrigado aí pelo tempo, obrigado pela parceria. Eu queria só deixar aí, meu muito obrigado para vocês, obrigado por terem ficado aí com a gente. O que vocês precisarem, saibam que a gente está à disposição, não só lá na BO, mas fora também, o que precisar mandar de mensagem. Paraná Prótese tá tiver certo. dúvida, Paraná Prótese, com certeza, semana que vem a gente volta, graças a Deus, a gente volta a trabalhar aí devagarinho, tomando todo cuidado para proteger a todos, né? E eu fico à disposição, né, Edu? O que precisar de mim, você sabe que você pode contar comigo. Cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Tá bom, gente. Assim como o Marcelinho falou, eu sou muito feliz de trabalhar com tantas referências, né, cara? Eu preciso mandar aqui, antes que eu apanhe em casa, um beijo especial para minhas filhas, a Isadora, a Renata e a Viviane. A Viviane é a nossa gata, ela é uma cruza de tigre com persa, né? Então eu preciso deixar aí o meu alô para a galera lá de casa, tá? Para a esposa também, olha aí, ó. Claro. Amo vocês, gente. Tá bom, galera? Obrigado, tá? Muito obrigado. Só não vou despedir. Quando você encerrar, não esquece de gravar. Maravilha. Vai fazer a compilação de todos aí. Show. Cara, beijo no seu coração. Obrigadão, gente. Tá? E aí valeu. A gente vai conversando. Eu quero ver você de novo. E daqui a pouco a gente vai fazer... só para não esquecer dos últimos 5 minutinhos, 3 minutinhos, o talento por trás da broca. Olha aí, garotinho. E aí, tudo bom, Marcelinho? É bom ter os amigos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho ou do motorhome, ou da tua cozinha. O que você gosta de fazer fora essa loucura que é a tua vida dia a dia, cara? Pô, Edu, eu não posso dizer que eu gosto de uma coisa apenas porque eu gosto de muitas coisas. Claro que viajar é uma coisa que a gente adora, né? A experiência do motorhome está sendo muito legal porque a gente está visitando lugares, como eu te falei, né? A gente está indo a lugares que a gente não consegue ir de avião, por exemplo, né? Como eu te falei, aquela viagem para o Rio que a gente fez pela Rio Santos, você não consegue ver isso de avião, né? Pois é. E quando você está com o motorhome, com tudo bonitinho lá, funcionando, e consegue cozinhar, fazer uma comida gostosa, então é melhor ainda, né, do Poxa, que legal. Então, alegria eu vi completa. as fotos de vocês, das viagens, falei, cara, que vibe deliciosa, as crianças, a esposa tem que frisar bem, né? Que eu vou contratá-la assim como comentarista das lives. Eu não lembro se foi você ou se foi o Marcelinho, que tá virando Dudu Gentili, não é o Danilo Gentili? Dudu Gentili, isso aí. Eu quero trazer todo mundo, porque, cara, eu aprendo demais e eu tenho tido um feedback da galera que fala, pô, essas pessoas que você está trazendo realmente engrandecem. Tem um menino que é especialista lá acho que é em Minas Gerais, ele falou assim, cara, dá para ver que no Sul vocês se esmeram mais para passar conhecimento. Eu falei, não sei se no Sul, mas meus amigos são foda. Meu irmão, obrigado, Dudu, cara. obrigado.
Fica com Bom Deus, demais, um prazer. Querido. Já quero convidar Pra a você galera que também. por aí. 9 horas estaremos com o Renatinho Voz de novo para falar sobre resina composta. Obrigado, Beijo, queridão. Maninho. Valeu. Fica com Beijão, Deus. galera. Tchau, Beijo. tchau.